Angola Fala Só, um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto, honesto, sem fronteiras, na Voa em português, às sextas-feiras, às 17h30 de Angola. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, com a melhor companhia, a sua. Olá, ouvintes. Começa aqui mais uma edição da Voz da América e como é sexta-feira, é dia do Angola. Fala só. Das 17h30 às 18h, estamos em onda curta, nos 13.630 e 17.655. E depois das 18 às 18h30, e estamos a falar, claro está, também do dólar de Angola, vamos estar também em onda média, em 1530. Portanto, devido às circunstâncias causadas pelo coronavírus, nós aqui nos Estados Unidos continuamos a trabalhar de casa e, portanto, é por isso que este programa é um programa gravado anteriormente, mas de qualquer maneira temos aqui muitas perguntas dos ouvintes que nós já recebemos e, claro está, vamos passá-la aos nossos convidados. E os nossos convidados hoje é o Revu Hitler Samassuco e também temos connosco Aniceto Cunha, ele é membro da JMPLA, portanto militante do MPLA, e vamos discutir várias questões, entre as quais a criação da hashtag 2022 vais gostar. Vamos ver. Então vamos continuar. Devido às circunstâncias causadas pelo coronavírus, este é um programa especial, um pouco fora de vulgar, é um programa pré-gravado, mas de qualquer maneira, portanto, os nossos convidados estão aqui. Nós temos muitas perguntas dos nossos ouvintes que nos enviaram pelo WhatsApp. Eu vou começar com o Hitler Samassuco. Hitler Samassuco, o que é que você me pode dizer, explicar a mim o que é este hashtag 2022 vais gostar e qual tem sido o seu impacto? Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite. Não sei se é boa noite que as pessoas estarão a nos acompanhar ou se será boa tarde. Vale aqui dizer que este hashtag surgiu de forma não intencional, não propositada nas redes sociais, Facebook, por iniciativa de jovens que alguns participavam nas manifestações e outros não têm nada a ver com esses processos de manifestação, ou seja, não são ativistas. Essa hashtag é uma figura de estilo irônica, que significa que a juventude está a alertar o presidente da República, João Lourenço, que inicialmente gerou muitas expectativas para a sociedade angolana, mas que nos últimos anos não tem correspondido à expectativa do povo, razão pela qual a juventude desesperada, uma juventude que não tem ligações com as questões de guerra, que não participou nos pleitos eleitorais passados, decidiu então fazer promover essa febre no Facebook, não de forma, ou seja, não tinha inicialmente uma dimensão política, mas começou a ter uma dimensão política à medida que as pessoas iam aderir e depois se tornou viral nas redes sociais e o impacto que nós conseguimos aqui é positivo na medida em que o MPLA teve que refazer a sua agenda, sobretudo o Gabinete de Cidadania do MPLA decidiu fazer ou seja, contrapor essa iniciativa dos jovens, mas o que fica aqui bem patente é que as pessoas que fizeram isso são jovens que não tinham muito interesse pela política e que não estavam, ou seja, e até se calhar não participaram nos últimos pleitos eleitorais, mas são jovens, tendo em conta o índice de desemprego que está muito acentuado em Angola. Esses jovens chegaram numa fase que precisam de satisfazer as suas necessidades, pagar as suas despesas, mas não conseguem porque a situação não está para boa. E o presidente da República, que é o titular do Poder Executivo, é o principal responsável, então, por essa pelas questões de políticas públicas que poderiam tirar esses jovens da situação em que encontram-se. Muito bem. Eu agora vou para o Aniceto. O que é que você tem a dizer sobre o Hitler Samassuco disse aqui que o MPLA teve que, vá lá, reinventar a sua política de, portanto, falar com as pessoas devido a este hashtag 2022 vais gostar.
Antes começaria por saudar o Hitler e reiterar as minhas saudações também pelos ilustres apresentadores. Antes que eu responda à questão que me coloca muito diretamente, também gostava de apresentar o meu entendimento relativamente a este hashtag. Portanto, essa expressão que é de origem inglesa, portanto, ela foi conhecida a nível das redes sociais angolanas por mero acaso, e que terá sido uma expressão que terá nascido de grupos muito fora daqueles que têm ações políticas, ações sociais na vida ativa política, e que depois houve este aproveitamento. Portanto, esta frase transmite um sentimento que até do ponto de vista antropológico ou cultural, se quisermos, para Angola, ela tem algum significado sociológico. É uma frase usada ironicamente para exprimir algum sentimento, portanto, diríamos, de insatisfação. Mas hoje ela tomou outra proporção a nível da nossa vida política e social, porque foi uma frase, digamos, muito viralizada e que hoje nós conseguimos entender três sentimentos. Um outro é de que há um sentimento que encorajam, um sentimento de encorajamento a nível do próprio presidente do MPLA, de que, portanto, a coragem que tem havido, ele terá alguma recompensa. A terceira ainda é uma outra figura de estilo também, de que coloca alguma dúvida sobre os jovens, sobre a credibilidade das políticas públicas que são, portanto, criadas e executadas. Agora, respondendo à questão muito diretamente que me coloca, nós entendemos de forma contrária. As ações hoje que são desenvolvidas pelo Gabinete para a Cidadania e Sociedade Civil, no nosso entendimento, elas já foram com algum tempo planificadas. E, como sabe, todas as ações no âmbito político e a nível do que é uma direção central de um partido, e um partido com as responsabilidades de Estado, como é o MPLA, coincidia o momento, mas era um plano de massificação e de divulgação dos atos produzidos pelo partido MPLA, tendo em conta a nova realidade social que o mundo e Angola vivem. Por quê? Porque com o surgimento do Covid, portanto, retirou as pessoas daquele convívio habitual e fez com que as pessoas hoje ficassem mais em casa. Logo, as redes sociais têm sido o maior meio de divulgação e de consumo de informações. E o MPLA, com o nível de responsabilidade que tem, entendeu que é uma ferramenta que não se deve ignorar e vai criando um mecanismo de comunicação e de publicitação dos seus atos. Este é o nosso entendimento. Muito bem. Olha, então agora vamos mudar de assunto. Eu quero aqui dizer também que o Hitler Samussuco é também membro do Movimento dos Jovens pelas Autarquias, e este vai ser um tema porque nós temos aqui perguntas sobre esta questão. Como nós sabemos, esta semana houve um dirigente do MPLA, creio que foi esta semana, sim, que disse que, ou confirmou que praticamente que não vai haver eleições autárquicas este ano. E eu tenho aqui uma pergunta que é do ouvinte Filmino, creio que é Ramos da Silva, Filmino da Silva, e esta pergunta é precisamente para o Aniceto Cunha. E ele pergunta, pode-me explicar quando é que os municípios vão ter condições em Angola? Presumo que ele o que está a perguntar é quando é que você acha que vai haver condições para as eleições autárquicas? Aniceto. Ok, como é uma presunção, o debate sobre autarquias aqui já foi amplamente discutido, mas a verdade é que com alguma ansiedade a sociedade e sobretudo os jovens aguardam, porque envolvido 45 anos de independência, achou-se que as autarquias seriam o mecanismo pelas quais os municípios encontrariam o desenvolvimento. Olhando para uma realidade objetiva, é que atualmente começou-se um processo de investimento a nível de todos os municípios, refiro-me ao plano PIM, e que esses investimentos visam melhorar as condições materiais, sobretudo de infraestruturas sociais. Mas naquele que é o nosso olhar técnico, nós achamos de que as autarquias elas deveriam começar a nível dos municípios que já há condições, né? E depois elas serem ou elas evoluírem gradualmente.
Portanto, a autarquia é um processo, na medida em que elas forem acontecendo, as condições vão se criando de per si, porque a nossa realidade nua e crua, se tivermos que dizer que condições como tal, teríamos muitos poucos municípios para o arranque das autarquias. Mas não vai haver eleições autárquicas este ano? Este ano queremos que sim, porque foi uma promessa feita pela Sua Excelência o Presidente da República, nas vestes de Presidente da República, e que terá baixado, enquanto Presidente do MPLA, orientações precisas ao seu grupo parlamentar e que estes deveriam, portanto, num tempo recorde, apresentar aquilo que nós chamamos de requisitos. A Assembleia Nacional informa-nos de que falta apenas uma única lei, que é precisamente para a convocação das autarquias. Mas nós acreditamos que pode ainda acontecer, sendo certo de que o posicionamento do MPLA deverá ser feito pela direção central. Bem, então, obrigado, Aniceto. Hitler Samtsuko, o que é que você pensa então das eleições autárquicas? Eu tenho a dizer que fiquei um pouco surpreendido com a declaração do Aniceto de que ainda as eleições podem ainda vir a acontecer, as autarquias, embora limitada a alguns municípios. Eu estava com a impressão que era uma coisa que já não se ia realizar. Eu durante muitos anos, ou seja, nos últimos anos, tenho realizado conferências sobre autarquias com os meus amigos do Movimento Jovens pelas Autarquias. E no ano passado, o Mário Pinto de Andrade foi convidado no município de Belas para falar sobre as autarquias. E foi na Universidade de Belas, no ano passado, em que ele nos disse pela primeira vez que não havia condições de realização das autarquias em Angola. Mas eu gostaria de fazer aqui um enquadramento para nós compreendermos o que é que se passa realmente. Primeiramente, vale dizer que o MPLA é um partido de matriz marxista-leninista, inicialmente na sua essência, e que teve inspiração stalinista. E como é do conhecimento, os partidos da União Soviética, onde o João Lourenço estudou, na União Soviética, lá não existem questões ligadas à descentralização do poder político. E a questão das autarquias para o MPLA é como se fosse uma imposição, tal como foi a própria democracia. O MPLA encara as autarquias como sendo uma imposição. A lei constitucional que vigorou de 1992 até 2009 falava sobre a questão das autarquias. A Constituição que vigora atualmente em Angola foi aprovada em 2010 e fala sobre a questão das autarquias. O Bonito de Sousa, que atualmente é vice-presidente de Angola, no passado desempenhou o papel de ministro da Administração do Território. Nas entrevistas que ele cedeu a alguns órgãos de comunicação, ele chegou a falar mesmo em 2012 que as autarquias seriam para 2015, a previsão que o governo tinha. Mas o que é que acontece? O MPLA nunca está preparado para a implementação das autarquias porque sabe que implementando as autarquias poderá disputar a nível dos municípios o poder, razão pela qual eles criam mecanismos de inviabilizar o processo da realização das autarquias. Em 2018, o João Lourenço decidiu então sentar com os membros do comitê, ou com os membros do Conselho da República, falou sobre a pertinência da realização das autarquias. Mas basta aqui fazer uma ligação com aquilo que foi a campanha eleitoral do partido UNITA. O Isaías Samakuva, presidente da UNITA, dizia: se eu vencer as eleições em 2017, em 2018 teremos eleições autárquicas. E como João Lourenço tomou o poder, ou seja, tornou-se presidente, e não tinha uma agenda clara, primeiramente porque a agenda que o João Lourenço passou com ele na campanha era a agenda do partido MPLA. A questão do combate à corrupção, do repatriamento, tudo isso faz parte da agenda do MPLA e não da agenda do candidato que é o João Lourenço. O João Lourenço se depara então aqui com a questão das autarquias. E o que é que ele percebe? Que o MPLA não tem quadros suficientes a nível dos municípios para competir em pé de igualdade com líderes da oposição ou então com organizações de jovens que podem surgir a nível dos municípios, porque quer o MPLA, quer a UNITA não conseguiram criar referências comunitárias. O MPLA não tem referências, por exemplo, no município de Cacoaco, se você perguntar quem são os dirigentes do MPLA que têm referências que poderão concorrer nas autarquias, as pessoas não conseguirão explicar. Porque muitas vezes os administradores não vivem nos municípios em que eles administram.
O administrador do Kazenga, durante muito tempo, vivia no município do Talatona. O administrador de Capoaco vivia num outro município. E isso fez com que o MPLA, a nível dos municípios, tivesse uma imagem deteriorada. E vale aqui dizer, o Aniceto falou aqui da questão do PIM, que é Plano Integrado de Intervenção nos Municípios. O João Lourenço tirou dinheiro do Fundo Soberano para fazer esse investimento. O Fundo Soberano não foi concebido para essas questões. Em todos os países do mundo onde há Fundo Soberano, não foi por essas razões que foi constituído. Mas como o MPLA precisava de ter alguma coisa a nível dos municípios, então fez do PIM uma estratégia de pré-campanha eleitoral para antecipar a questão das autarquias. Ou seja, se os administradores teriam êxito na implementação do plano de intervenção nos municípios, o MPLA deveria avançar. Mas como eles não tiveram êxito, antes, pelo contrário, houve uma onda de denúncias de fraudes ou de atos de corrupção, de peculato ligado ao PIM, porque os administradores, apesar do discurso que é muito apregoado de combate à corrupção, ainda assim conseguiram desviar fundos públicos e isso está bem patente. Muitas vezes as denúncias estão aí, são ignoradas, e eu posso aqui avançar alguns casos. O senhor Job Capapinha, no Kwanza Sul, foi várias vezes nas redes sociais, a Procuradoria da República pronunciou-se, mas não foi feito absolutamente nada. Na província do Bengo, a senhora Mara Kiosa, que é a governadora, também foi várias vezes denunciada e recentemente houve uma manifestação. Na província da Lunda Norte, o Ernesto Mangala também foi denunciado, mas não fizeram absolutamente nada. Então é uma sequência de fracassos que faz com que o MPLA não reconheça que tem quadros suficientes para competir em pé de igualdade nas autarquias e razão pela qual vai fazer esse adiamento. Pronto, obrigado, Hitler. Eu queria dar a oportunidade ao Aniceto Cunha para responder a tudo isto. Bom, a reflexão que o Hitler faz tem a sua legitimidade, porque, na verdade, ela demonstra algum pensamento de insatisfação acumulado, o que, do ponto de vista humano, é extremamente compreensível. Do ponto de vista histórico, sobre o MPLA, ele tem, portanto, alguma razão sobre a origem, mas parece que ele não acompanhou a própria evolução do MPLA em si. O MPLA, com a atual liderança, vai demonstrando cada vez mais o seu interesse da abertura com a sociedade. E o Hitler, portanto, nesse quesito, ele poderá confirmar. As atuais políticas públicas formuladas, elas acabam sendo mais inclusivas e mais participativas. Essas reclamações e feitas que foram feitas diretamente contra esses governadores demonstram um outro quadro que se quer construir. Bom, alguém que quer reinventar um país que teve uma determinada cultura em mais de 38 anos, não faria, que seja ele quem for, que seja qual fosse o presidente ou o partido político, não mudaria nem a percepção, nem a forma de ser, de estar, de pensar e de agir. Essas questões que faz todas, nenhuma está relacionada ao PIM. Por que é que o PIM, Hitler, é um programa inclusivo e um programa até democrático, se quisermos entender? Foi dos únicos programas no país cuja sua publicação, e sem ignorar o elemento da proveniência dos dinheiros, ele foi divulgado a natureza das obras e o orçamento, o que era muito raro. Muito dificilmente nós, sociedade, tínhamos dificuldades de ter acesso sobre os orçamentos das obras. Então, penso que neste quesito já tivemos um ganho. Esta forma como foi publicitada o PIM permite a participação, ou seja, a fiscalização direta de todo o cidadão, porque ele tem acesso direito ao conhecimento do concurso, ao conhecimento do valor das empresas que ganham. É uma forma aberta que se tem da participação da sociedade, porque, sobretudo, nós jovens vínhamos reclamando de algum tempo da falta da transparência na gestão da coisa pública. Aqui temos um ganho. Relativamente ao investimento do PIM para aproveitamento pré-eleitoral ou eleitoral, eu entendo de que Sua Excelência o Presidente da República terá entendido que as condições em que estavam as administrações e que, com a ausência de infraestruturas sociais básicas,
ele também entendeu como uma situação que deve-se considerar de calamidade, porque são infraestruturas que devem dar vida ao município. Por isso é que ele corajosamente conseguiu recorrer a um fundo que é do país para um investimento que vai beneficiar o país. O nosso entendimento é que o presidente João Lourenço tem estado a fazer algum esforço e com muita coragem em poder conseguir mudar uma máquina que traz pessoas que conhecem a realidade política e que durante muito tempo tiveram benefícios próprios e de grupo para que o país ou a sociedade no geral fosse beneficiada. Relativamente à criação das figuras, eu penso que enquanto não tivermos a aprovação que há de definir as formas de como e quem serão os concorrentes ou os candidatos, eu penso ser um pouco prematuro e precipitado fazer essa questão. O MPLA tem jovens capazes, tem jovens competentes e tão logo forem lançadas as bases para o início das eleições autárquicas, haverão, esse é o plano do MPLA, concorrência a nível interno às primárias e os mais votados serão os candidatos pelo MPLA. Contrariamente do que o Hitler pensa, o MPLA tem uma máquina devidamente estruturada, ela tem representação ou representatividade em todos os municípios e que isso seria um elemento bastante para a concorrência política, além de, diríamos, acumular alguma experiência e pelo facto de ser o partido governante tem o conhecimento da extensão territorial toda, porque ela tem essa representação, ou por via do partido ou por via do governo. Então eu acho que o MPLA, contrariamente ao que o meu amigo Hitler pensa, é que parte em vantagens, porque nós não sabemos se o modelo for na perspectiva das eleições, como são as nossas gerais, como a Constituição define, que também o nosso entendimento já é exclusivo ou tem uma exclusão social à partida, porque não permite com que o indivíduo consiga concorrer às eleições presidenciais, tem um projeto para presidente, vê-se limitado, que tem que estar afiliado a um partido político ou uma coligação de partido político. Eu preferia olhar nessa perspectiva. Nós deveríamos evoluir para uma outra Constituição, e porque já temos ano bastante suficiente para alteração material, depois é que poderíamos estudar se as autarquias podia ser, podia não ser. Vamos mudar ligeiramente de assunto, porque tenho aqui muitas perguntas dos ouvintes. Eu vou começar com uma que é dirigida especificamente ao Hitler Samussuco e é do ouvinte João Cafondo Sumbula. Ele pergunta: Hitler, será que a pressão, os protestos dos jovens ativistas sobre o governo terminou com a saída de José Eduardo dos Santos? Não é verdade. E antes, pelo contrário, quando João Lourenço tomou posse como presidente da República, nos seus primeiros anos ou nos seus primeiros momentos, os serviços de inteligência e segurança do Estado procuraram passar uma mensagem de que a oposição e os ativistas perderam os argumentos. E naquela altura nós estávamos a nos estruturar, a delinear a estratégia de intervenção conjunta. E nós estudamos o perfil do João Lourenço, não era semelhante ao José Eduardo dos Santos, e decidimos criar uma agenda de acordo com o novo presidente. E eu vou mostrar aqui exemplos de sucesso que nós temos que surpreendeu o MPLA e o próprio presidente da República. Inicialmente, João Lourenço tinha uma tendência de que as manifestações não podiam ser mais reprimidas, mas à medida que nós começamos a criar protestos de acordo com as suas falácias ou os seus discursos, o João Lourenço prometeu que devia, ou seja, prometeu 500 mil empregos para a juventude. E o que é que nós fizemos? Decidimos criar um movimento que reivindicasse o emprego. Realizamos 4 manifestações contra o desemprego. E a resposta qual foi? Inicialmente o MPLA procurou articular como é que poderia contornar isso. Criar uma feira do emprego, mas não teve sucesso, foi um fracasso. E a manifestação do desemprego houve muita aderência, superou muitos outros protestos que já tínhamos realizado. E outra questão é mesmo a questão das autarquias.
E quando lançaram o debate sobre as autarquias, o MPLA pensou que o debate seria monopolizado pelos juristas e pelos partidos políticos. Nós, os jovens ativistas, decidimos criar um movimento Jovens pelas Autarquias. E estamos melhor que quase todos os partidos mesmo, porque nós, a nível dos municípios, conseguimos formar candidatos e estão dispostos a concorrer nas autarquias. Nem o MPLA, nem a UNITA, nem a Casa C, nem o PRS, nem o Prajá conseguiram apresentar um único candidato. E nós já temos 6 candidatos preparados para concorrer nas autarquias, têm programa, conhecem a lei, conhecem os símbolos, mesmo sem o parlamento aprovar o pacote legislativo autárquico, nós conseguimos mostrar que estamos bem dentro. Então, não fomos esvaziados, nós continuamos a fazer pressão e a forma como nos perseguiam no tempo do José Eduardo Santos continuam a nos perseguir nesse tempo. É sinal de que nós nos reinventamos e continuamos a ser uma ameaça para o regime da Cidade Alta. Muito bem. Aniceto, eu tenho aqui uma pergunta que é do mesmo ouvinte, que é portanto, o ouvinte João Sumbula, e eu tenho a impressão que a pergunta dele tem a ver com esta acusação que programas do governo favorecem militantes do MPLA, porque a pergunta dele é: quando é que os programas do governo serão inclusivos? Os programas do governo atualmente são inclusivos, só que infelizmente Angola está a viver um período de 4 anos de recessão econômica, agora associado nos últimos meses à consequência da Covid. Mas não vale dizer aqui que todas essas desconfianças são legítimas, porque o MPLA, no seu último congresso, aprovou o slogan corrigir o que está mal e melhorar o que está bem, o que de por si já admite uma autocrítica. Ou seja, é o próprio MPLA olhar para dentro e a reconhecer que terá cometido erros. E que, aqui vamos fazer a colação à pergunta que foi colocada ao Twitter, de que esses comportamentos eram muito visíveis, porque na altura as políticas públicas, sobretudo aquelas do setor bancário, que visavam o fomento da economia, por meio de concessões de crédito aos empresários e aos empreendedores, teve muito limitada a uma determinada elite. Mas aqui há uma diferença entre o plano executado pelo MPLA e as ações desenvolvidas, as pessoas que o MPLA confiou em determinados setores, não teve nada a ver. Daí que o MPLA reconheceu e começou, então, a materializar essa luta pelo combate à corrupção. Mas as atuais políticas públicas no setor econômico, elas são inclusivas, mas estamos a refletir aqui, a sociedade angolana perdeu a confiança na credibilidade política e, sobretudo, nos partidos políticos. Se tivermos que analisar isso sem qualquer paixão, vamos compreender que é normal que os cidadãos, que os indivíduos tenham desconfiança e façam confusão dos tempos, né? Tem a sua legitimidade. Mas o que nós queremos aqui apelar é que a análise não deveria ser só do ponto de vista político, mas a crítica deveria também ser mais extensiva para a compreensão da própria academia, por forma que esses cidadãos atentos pudessem trazer, digamos, com críticas, algumas melhorias naquelas políticas públicas que se consideram exclusivas ou de exclusão social, para que se pudesse melhorar. E tenho duas perguntas. Uma é do do mesmo ouvinte, Paulo. Este ouvinte pergunta, e esta pergunta é dirigida ao Aniceto, porquê que o MPLA se sentiu incomodado com a hashtag se, segundo diz, estão a trabalhar bem? Portanto, a pergunta é, vocês sentiram-se incomodados com essa hashtag? Incomodado não diria, mas quem governa tem que ficar atento aos sinais. E o MPLA é um partido atento aos sinais, acompanha a evolução das redes sociais e consegue entender que as redes sociais influenciam comportamentos e que podem, digamos, determinar mudanças. E um partido sério que pretende fazer a sua manutenção no poder tem que estar atento aos sinais. O confinamento social hoje, provocado pela Covid-19, ela trouxe hoje nova forma de ser e de estar. E os passos das redes sociais acabaram também sendo um campo, do ponto de vista figurativo, da luta política.
Então, um partido político sério não pode ignorar isso e se olhar para determinadas realidades sociopolíticas em que as redes sociais até influenciaram positivamente para votos de determinados presidentes. E que é bom aqui recordarmos que o MPLA tem uma direção para informação e propaganda, portanto, e que tem a sua agenda que cuida disto. Muito bem. Muito bem. Hitler Samsuco, o mesmo ouvinte tem aqui uma pergunta sobre outra questão também que nós já abordámos na primeira meia hora, que é a questão das eleições municipais. E este ouvinte, portanto, presume algo. Ele diz que o que é que, portanto, você pensa que se deve fazer para se travar uma possível fraude eleitoral? Portanto, nós sabemos que a oposição tem sempre acusado o MPLA de fraudes eleitorais. E este ouvinte faz uma pergunta, portanto, séria. O que é que se deve fazer para travar isso, se é que isso existe? Ok, vou tentar responder essa questão e dar só um subsídio na questão que já foi que o Aniceto estava aí a falar sobre se o MPLA se incomodou ou não. E gostaria de lembrar ao Aniceto que não é pela primeira vez que o MPLA cria essa estratégia de intervenção nas redes sociais. Quando as manifestações começaram em 2011, o MPLA criou uma brigada digital com vista a contornar o avanço dos ativistas. Em 2015, quando os ativistas estavam presos, ou seja, quando nós estávamos presos, o MPLA criou, e que foi o senhor João Martins que apareceu na Rádio Nacional de Angola e disse: estamos a criar uma brigada digital para responder à altura o desafio que as redes sociais nos apresentam. E gostaria de dizer que quando em 1991 foi criado os acordos de Bicesse, o MPLA tinha feito um estudo, quais eram as formas que podia contornar o avanço dos partidos políticos, das associações, de todas as organizações que podiam sair. Só que naquela altura, quando o MPLA pensou nisto, não tinha pensado que podiam surgir redes sociais onde as pessoas poderiam, de forma anônima ou de forma, como preferirem, participarem na vida pública, e isso complica totalmente a agenda do MPLA. Agora, respondendo aqui na questão da fraude eleitoral, vale aqui dizer que fraudes só existem naqueles países onde as instituições não inspiram a confiança. E em Angola é claramente. Os serviços de inteligência e segurança do Estado estão a serviço do MPLA, o Tribunal Constitucional submete-se ao MPLA, a Comissão Nacional Eleitoral submete-se ao MPLA. Não tem como nós contornarmos a fraude, porque todos os processos eleitorais que aconteceram em Angola desde 1992 até aqui foram fraudulentos. E todo mundo sabe, até os do MPLA sabem, mesmo que eles não dizem isso abertamente, mas eles conhecem as artimanhas que foram utilizadas. E eu gostaria aqui de fazer uma ligação. O João Lourenço está a tentar demarcar-se daquela CNE que foi criada, ou seja, que era gerida pelo José Eduardo dos Santos. Por isso é que agora há um investimento para criar uma nova estrutura da CNE. Por quê? Porque aquela CNE dependia da Indra e da Sinfic. E a Indra e a Sinfic são duas empresas que ou seja, uma é espanhola e outra é angolana. A angolana é gerida pelos ditos marimbondo. E esses marimbondo, como estão de costas viradas com João Lourenço, ele está a tentar agora criar uma nova estrutura da CNE para criarem a fraude à sua medida, não mais a medida do José Eduardo dos Santos, mas a medida do João Lourenço. E, por exemplo, na questão das autarquias, porque essa pergunta está ligada à questão das autarquias, há aqui o Aniceto disse que o João Lourenço agora está aberto para trabalhar com a sociedade civil. Os debates que são levados a cabo na Assembleia sobre as autarquias não estão a incluir a questão da sociedade civil, dos grupos independentes. Por exemplo, não se fala como é que vai ser feita a composição da comissão eleitoral. Ou seja, o MPLA, a UNITA, a Casa C, todos esses partidos acham que da mesma lógica proporcional como eles estão na CNE das eleições gerais, é como eles devem estar representados nas eleições municipais. Eles não contam com as individualidades, com aquelas pessoas que poderão concorrer, e isso está na Constituição. Para mim, as autarquias são um fenômeno novo. Obrigariam
também uma recomposição nova da CNE, porque os grupos organizados que vão surgir nos municípios não têm representação na CNE. Como é que eles vão conseguir fiscalizar o processo eleitoral? E os partidos não estão a pensar até ali, só estão a pensar nos seus partidos e mais nada. Mas a questão da fraude eleitoral vai continuar a ter enquanto o MPLA tiver o controle de todas as instituições. Há uma necessidade e um desafio das organizações da sociedade civil de despartidarizar as instituições. Existem instituições que são os guardiões do Estado, como o CINSE, o Tribunal Constitucional, e essas duas instituições, estando na responsabilidade do MPLA, não tem como nenhum partido ganhar as eleições em Angola. E Angola não tem tido eleições. Em Angola realiza-se simulacros eleitorais para confundir a comunidade internacional que em Angola há eleição. Não é possível. A lei eleitoral diz que nenhum partido pode receber financiamento externo. O MPLA recebe financiamento da Odebrecht, saiu num caso Lava Jato. Não há procuradorias a fazer alguma coisa. Hitler, eu antes de dar a palavra ao Aniceto para responder a isto, eu queria lhe recordar que você disse que vocês próprios têm já 6 candidatos prontos a participarem em eleições autárquicas. E o que você está a dizer é que eles vão perder. Com o figurino que nós temos institucional, todo mundo vai perder. Nem que for o Donald Trump a concorrer com João Lourenço, ele tem um controle de todas as instituições. Não é possível. Não é possível. Muito bem. Ele tem o controle das instituições. A partir da presidência, ele consegue influenciar o responsável da CNE, o responsável do tribunal, o responsável dos serviços de inteligência. Não é possível ganhar as eleições em Angola. Muito bem. Então, João, se me permite uma pergunta só para fechar este ponto, porque eu acho que isto é essencial. Estas declarações do Hitler são essenciais do ponto de vista de debater, que é o que é que vos mantém a vocês e todos estes movimentos de que o Hitler faz parte na luta, então? É a fé de acreditar que um dia pode mudar. É aquilo que dizem, água é mole, a pedra é dura. Tanto bate até que fura. Vocês vejam o comportamento que tem a UNITA. A UNITA sabe de antemão que as eleições serão fraudulentas, mas a UNITA sabe que se não concorrer ou se não se submeter ao jogo do MPLA, o que é que poderá acontecer? O MPLA poderá utilizar a lei para extinguir a existência da UNITA, a razão pela qual eles submetem-se às ordens do MPLA e aceitam os resultados, e o MPLA vai. Então, se vocês não concordam com os resultados, por que é que tomaram posse? O desejo do MPLA é que você não toma posse, e depois a lei vai dizer, se você não tomou posse, então está extinto. Então, mas nós acreditamos que um dia o MPLA poderá colapsar, porque tem um ditado do Horácio que diz, a força sem discernimento sobre o seu próprio peso colapsa. O MPLA vai colapsar tal como a Babilônia, tal como os outros impérios que surgiram. É o MPLA que vai se autodestruir. Hitler, eu quero dar agora a palavra ao Aniceto. Aniceto Cunha, uma grande, pontos de vista de acusação. Eu queria que você começasse por aquele ponto que o Hitler Samussuco levantou, que é esta questão da despartidarização das instituições do Estado angolano. E nós sabemos que, portanto, Angola vem de um historial em que havia um partido único e, portanto, estava tudo partidarizado. E a acusação é que essa partidarização continua. Eu queria que você começasse por aí e depois avançasse para outras questões que o Hitler levantou. Muito bem. Factos são factos e contra factos não há argumento. Mas, desde algum tempo que o MPLA decidiu retirar as organizações político-partidárias das instituições do Estado. E tem havido um serviço muito árduo no sentido de que todos os dirigentes, quadros, amigos e simpatizantes do MPLA devem militar nos CAPs. Por isso é que o MPLA criou a figura de CAPs. O que é que acontece a nível da luta pelo poder, da teoria do espaço vazio? O que aconteceu é que com essas mudanças que o movimento, na altura, para a luta e a independência MPLA foi tendo, evoluiu para o partido MPLA e conseguiu ter reformas internas. Se disséssemos que estamos numa fase que temos todas as instituições despartidarizadas,
nós diríamos que não, verdadeiramente que não. Mas há um grande esforço. Por quê? Porque essa percepção que se faz da partidarização das instituições tem que ver, muitas das vezes, com a dupla responsabilidade de dirigentes do MPLA serem cumulativamente responsáveis das estruturas do governo da província, administrações municipais e outras. Isto cria uma desconfiança à partida ao cidadão de que o atendimento será discriminatório, ou seja, serão mais bem atendidos para todas as políticas públicas aqueles que estiverem ligados, em parte, ao partido de que esse governador ou esse ministro representa. Esta é uma desconfiança legítima. Por isso é que nós entendemos que a relação entre instituição e indivíduo, ou entre instituição e município, também é uma construção psicoemocional, onde o indivíduo deposita a confiança e, sobretudo, quando vê resolvida, na prática, as suas necessidades. Como dissemos, durante algum tempo, não houve cumprimento por parte de muitos a quem o MPLA confiou a gestão das instituições e, sobretudo, da coisa pública. É normal que, digamos, que tenha esse entendimento, tem toda a legitimidade. Agora, indo para as acusações do Hitler, há uma contradição no pensamento aqui apresentado pelo Hitler, porque os grupos de pressão, eles surgem já com um objeto social. E como dizia, o Hitler sabe que eu sou membro cofundador do movimento dos estudantes angolanos. Portanto, esses grupos de pressão, quando surgem, eles têm um objeto social que lutam para o alcance. O movimento revolucionário, a sua partida, ela nasceu com um conflito, porque primeiro começou como um grupo de pressão social que visava pressionar o executivo para a realização de políticas públicas prometidas para a luta dos direitos humanos e outros. E que nós entendemos, ao fim e ao cabo, que a principal agenda desse movimento era precisamente a contestação pela figura do presidente José Eduardo Santos, pela sua longevidade. Ora bem, com a troca da liderança do MPLA e aqui com os resgates do que é essencialmente a origem do MPLA, eu sinto que o movimento revolucionário deixou de ser um movimento de pressão social e passou a se constituir num movimento político. Mas isto é compreensível na medida em que os cidadãos perdem a confiança pelos partidos tradicionais, acabam criando novas formas de participação na vida ativa. E como dizia, a contradição do pensamento do Hitler assenta-se. Por um lado, ele tem certeza de que as eleições serão fraudulentas e a partida já perderá a concorrência, não é muito inteligente fazer investimento a nível de tempo, de recursos e de inteligência para um processo que ele sabe que a partida há de ser fraudulento. Portanto, há uma contradição essencial. Eu acredito que a esperança do Hitler e dos outros jovens em prepararem-se como eventuais candidatos ao processo autárquico assenta precisamente na esperança que a nova liderança trouxe. E é como eu dizia, a forma como são hoje conduzidas algumas políticas públicas traz alguma esperança a nível da sociedade angolana. Aliás, vale aqui lembrar que a vitória do MPLA, da forma como aconteceu, terá muito que ver, sobretudo, na mobilização do seu cabeça de lista, que hoje é o presidente da República e o presidente do MPLA. As figuras em si e a forma de estar, de sentir e agir, elas acabam, portanto, ser um elemento mobilizador do voto. Mas ainda assim eu gostaria de apelar ao Hitler. Há acusações muito fortes a fazer a todos os partidos políticos e, sobretudo, com assento parlamentar, que penso ser um pouco precipitado e que seria bom, primeiro, pressionarmos para, digamos, a publicação de todo o pacote legislativo que permitiria a criação, a realização das eleições. A partir deste ponto, teríamos alguns subsídios, outros pontos de partida de debate, porque senão, como lhe dizia, se ficar vedado a possibilidade da participação de outros grupos sociais que não tenham representação na Assembleia Nacional, eu penso que todo esse investimento vai se transformar numa outra grande decepção, digamos, desse grupo de jovens.
Muito bem. Hitler, eu queria que você respondesse. O seu movimento, ou o movimento Vá Lá Informal, tem aspirações políticas agora ou não? Eu vou tentar fazer o enquadramento. Vou começar pelo MPLA. O MPLA foi criado como um movimento de libertação de Angola. Libertação de Angola não é o mesmo que governar Angola. Ou seja, durante os anos 60, 70, o MPLA tinha uma ambição. Qual era a ambição? Conquistar a independência de Angola. Tão logo que foi conquistada a independência de Angola, o que se transformou? O MPLA transformou-se num partido, saiu de movimento para partido político. Então, queria dizer aqui ao Aniceto que os movimentos sociais evoluem. E você não pode comparar o movimento dos estudantes com um movimento semelhante ao nosso. Primeiro, não existe um movimento chamado 15+2. 15+2 é um grupo de jovens com diferentes... Não, movimento revolucionário. Com tendências diferenciadas, estudantes, professores, jornalistas, que reuniam-se a discutir um propósito com tendências de mudar o status quo em Angola. Quanto à questão do movimento revolucionário, o movimento revolucionário, tal como costuma se dizer, não existe um movimento que foi estruturado como um movimento revolucionário. Por isso é que não existe estrutura, não existe líder, não existe. Consideramos movimento revolucionário aquelas tentativas de protestos que surgem em Luanda, em Benguela, no Kwanza Sul, não sei o que. Tudo isso junto é que é um movimento revolucionário. Agora, dentro desse movimento, existem pessoas que têm, por exemplo, aspirações diferenciadas. Alguns limitam-se como ativistas, outros desistiram, outros continuam a adaptar-se ao contexto e vão encontrar outras formas de luta. Por exemplo, eu faço parte do Projeto Agir, outros fazem parte da plataforma Kazenga em Ação. A plataforma Kazenga em Ação, ou o Projeto Agir, ou Laulena, ou Kulinga, já não está a surgir mais com um grupo de direitos humanos. Estamos a surgir como uma organização política e nós nunca escondemos isso. E nós dissemos que as nossas aspirações é concorrer nas eleições municipais. Não estamos a dizer que queremos as eleições gerais. Por quê? Porque nós nos adaptamos ao contexto. A Constituição da República de Angola diz que quem pode concorrer nas autarquias são os partidos políticos, as coligações e os grupos de cidadãos organizados. Mas o que é que acha de grupos de cidadãos organizados? Somos nós os jovens que a nível dos municípios estamos a nos organizar, estamos a criar estruturas próprias para concorrer nesse desafio. Por isso, não sei, vocês têm alguma legalidade? O Hitler não acha que como jovem que o investimento que está a fazer desculpa só, não é possível ter legalidade. Não é possível ter legalidade porque o pacote ainda não foi aprovado. Não, exatamente. O pacote não foi aprovado. Nós é que partimos para a dianteira. Nós queremos mostrar aos políticos que nós estamos muito atentos. Nós lemos o pacote legislativo autárquico e dizem quais são os requisitos para legalizar um grupo de cidadãos organizados. E nós fomos ler aquilo. Antes de ser aprovado, nós já nos preparamos, nós já sabemos o que é que o MPLA poderá nos contrariar, como é que poderá nos contrariar, porque nós não somos simples ativistas, nós também estudamos e aproveitamos adiantar. Nós lemos o pacote legislativo autárquico, não havia nenhuma referência que os deputados a nível municipal, que os secretários deveriam receber, por exemplo, mensalidades. Fomos nós que levamos uma petição na Assembleia e eles tomaram conta disso. Afinal, estava isso mesmo no pacote legislativo autárquico e nós nos consideramos, não é questão de nos gabar, que nós dominamos melhor o pacote legislativo autárquico do que 90% dos deputados. Nós lemos, perdemos muito tempo com aquilo. Hitler, não, permita-me só, João, permita-me só. O Hitler, ele parece ter maior esperança do que eu na realização, e isso é bom quando vem da sociedade civil. Mas conhecendo já a vida política como é, não sei se é a questão que gostaria que também respondesse. Não acha que a vossa preparação, no caso de ter algum limite burocrático, da falta de legalidade da vossa organização, aqui a questão é, se leu e conhece melhor que os deputados, não acha que os vossos movimentos, e são 6, aqui depreende-se de que os 6 preparados de concorrer em 6 municípios, não acha que vocês tinham que ter já uma estrutura legalizada? Porque eu sei, eu reconheço o vosso empenho e a vossa dedicação, mas o facto é que, do ponto de vista da própria construção da ação política, existe, digamos,
esse distanciamento. Sim. Se olharmos qual é a lei mãe do país, é a Constituição, ela tem um formato que aqui estou a dizer que nós reconhecemos que ela exclui a participação desses jovens. Se, por exemplo, haver uma réplica da Constituição, como é que vocês conseguirão, portanto, materializar esse vosso projeto político? Primeiramente, gostaria de dizer o seguinte. Nós lemos o pacote legislativo autárquico e diz isso, e ainda não foi aprovado. Não é possível... Se for aprovado agora, 2020 está a terminar, você tem pouco tempo. Espera só. Não é possível legalizar qualquer movimento, qualquer organização de jovens, porque o pacote legislativo ainda não está aprovado. Só depois de ser aprovado é que nós iremos recorrer aos cartórios. Por isso é que todas as organizações que nós criamos não reconhecemos como associação. Por quê? Porque o MPLA pode falar, vocês são associação, as associações não podem concorrer. Logo, nós temos aqui já outra carta que nós temos em manga, do tipo, a Constituição da República de Angola reconhece a existência de 3 poderes a nível, ou seja, de 3 poderes local. Primeiro, as autarquias. O segundo, a autoridade tradicional. E terceiro, outras formas de participação. Significa que se nós não concorrer nas autarquias, se o MPLA criar essas formas, nós vamos recorrer a esta parte que diz que outras formas de participação. Mas Hitler é que ele dizia nesse quesito, e fazia aqui a comparação entre o movimento revolucionário e o movimento dos estudantes, por exemplo, que o movimento dos estudantes tem legitimidade, tem legalidade. Em caso de forem anunciadas as autarquias para daqui a 1 ou 2 meses, estão em condições legais e legítimas de concorrerem, têm uma assembleia, têm representação a nível nacional, que nem é o vosso caso. Olhando para a burocracia... Desculpa só, Aniceto, não estamos aqui para concordar, temos ideia... Porque a lei diz os símbolos que serão aceitos para concorrer. A sigla, o tipo de sigla, o tipo de designação, como é que vai ser cada movimento? E isso não se enquadra, por exemplo, no ordenamento jurídico em que vocês foram legalizar o vosso movimento. Não é possível. Volte a ler o pacote legislativo. Eu li muito bem. Isso. Não é possível. Não é possível atualmente haver isso. Atenção. Eu penso que Bem, não temos muito mais tempo. Eu tenho só aqui, vá lá, uma pergunta para os dois. Este vem do ouvinte da Books da Mong. Está bem. Este ouvinte quer perguntar ao Hitler Sabusuku qual é a sua visão do futuro de Angola. E quer perguntar ao Aniceto Cunha a mesma coisa e também qual é a sua análise da promessa do presidente de criar 500 mil empregos e de fazer Benguela a Califórnia de Angola. Eu agora vou começar com o Aniceto, portanto, porque há um bocado comecei consigo. Aniceto, portanto, a pergunta é a visão do futuro de Angola e como é que você vê esta promessa do presidente dos 500 mil empregos e da Califórnia de Angola? Na qualidade de crente, eu acredito na teoria da evolução e desenvolvimento. E Angola, ela vai se desenvolver, não ficará presa àquelas pessoas que são contra o desenvolvimento. Nós também somos povo de Deus e temos esse direito. Vivemos muito tempo, muitos anos de sofrimentos e temos crença de que todos que estiverem contra o progresso, a própria natureza há de tratar disto. Do ponto de vista das promessas político-eleitorais, o nosso entendimento é que quando o candidato do MPLA, o general João Lourenço, fizer essas promessas, ele teve como base a sua agenda econômica ou de apoio internacional que acabou fazendo, que seria precisamente a captação de investimento externo para o país. Isso lhe permitiu desenhar uma base com que os investimentos que poderia captar pudessem então chegar a conseguir a construção desses 500 mil empregos. Infelizmente, isso não veio acontecer e compreendemos também que os 4 anos de recessão econômica e agora agravada pela questão da crise, a questão da própria inflação galopante, enfim, acabam sendo fatores inibidores para a conclusão dessa política pública ou dessa promessa eleitoral que se transformaria numa política pública.
Muito bem. Eu tenho que interromper, desculpe, mas queria dar agora tempo, portanto, ao Hitler Samsuco. Portanto, a pergunta para si era um pouco diferente. Ele queria saber qual é a sua visão do futuro de Angola. É o mesmo ouvinte, mas para si era uma pergunta diferente. Eu sou bastante pessimista e impaciente, por isso é que eu sou revolucionário. Eu vejo para Angola, nós não temos um líder assim. O presidente de Angola não é uma pessoa que tem os pés assentes no chão. Ele trabalha ao sabor das circunstâncias, ao sabor dos ventos. Isto poderá custar muito caro para Angola. Eu gostaria porque o futuro de Angola está na mão do João Lourenço. Se ele quiser que vamos ter um bom país, nós podemos ter. Se ele quiser que vamos ter um péssimo país nos próximos anos, nós também vamos ter. Por quê? Porque ele tem tudo para democratizar Angola, para devolver o poder dos deputados fiscalizar os atos do poder executivo, para despartidarizar as instituições e, ao mesmo tempo, tem um grande problema que poderá servir de uma ameaça para o Estado angolano, que é a questão da pobreza. Em todos os países, a pobreza gera violência. Quando um presidente não tem inteligência suficiente para perceber que o desemprego, a pobreza poderá gerar grupos terroristas, a evoluir aquela criminalidade já que existe em Angola, então nós estamos a conduzir o país para o abismo. Em Angola, a pobreza está cada vez mais acentuada e essa pobreza normalmente atrai outros perigos. Isso existe em todos os espaços. Angola é um país muito rico em termos de recursos naturais, mas a distribuição das riquezas não tem sido de forma justa ou de forma equitativa e faz com que uma boa parte de angolanos vive no baixo da linha da pobreza. Então, só o João Lourenço é que tem que sentar e refletir, não ser muito precipitado, ter um pouco de pausa naquilo que ele vai fazer e contar com a opinião dos outros. Eu costumo dizer, o João Lourenço precisa de perceber que nós nunca seremos todos do MPLA. Se ele achar que não, um dia todos nós seremos do MPLA, ele está muito mal enganado. Nós nunca vamos ser. Algumas pessoas até vão preferir morrer pobres do que ser do MPLA. E eu sou uma dessas pessoas. Ele precisa de saber isso. Se ele ter noção disso, o país vai caminhar para o desenvolvimento. Ok. Muito obrigado. Era o Hitler Samsuco. Eu queria agradecer a ambos. Estamos a chegar ao fim. Aniceto, eu não sei se lhe deveria dar os últimos 15 segundos. Não, gostaria... Para usar os 15 segundos, Aniceto, eu quero pegar no tema do 2022 Vais Gostar, porque esse é o tema do nosso programa esta semana. Então, vais gostar ou não? 2022, o presidente João Lourenço há de gostar, porque há uma nata de jovens muito dedicados e que estão aqui para ajudá-lo e certamente ele na liderança do partido há de gostar porque há de vencer as eleições. Nós vamos muito afincadamente trabalhar e nós temos estado a transmitir a ele o sentimento de encorajamento, porque, portanto, fazer as reformas internas no partido e as políticas públicas inclusivas que ele vem criando, para nós é um elemento satisfatório e ele conta com o nosso apoio. O meu obrigado ao programa por me juntar ao meu conterrâneo, o meu vizinho aí do Mochico. Eu e a Mayra e toda a Voz da América queremos agradecer a vocês dois. Foi um programa excelente. Eu fico particularmente satisfeito por ver em Angola um debate tão aberto e sem insultos, mesmo aqui nos Estados Unidos às vezes já há insultos, e aqui foi um debate muito limpo, sem insultos, o que é muito bom para o futuro de Angola, tenho a dizer. Muito obrigado ao Hitler Samsuco, muito obrigado ao Aniceto Cunha. Mayra, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Para a semana a mais, obrigado pelo Fair Game. Pronto. Obrigado aos dois. Obrigado. Obrigado. Angola Fala Só, um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto, honesto, sem fronteiras, na Voa em português, às sextas-feiras, às 17h30 de Angola. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, com a melhor companhia, a sua.